Mateus 26, 36. Glória a Deus. Deixa eu deixar aqui logo. Glória a Deus. Quem encontrou glorificar a Deus? Se alguém ainda não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36 fala: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, que os filhos de Zebedeu são Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diga aí para o seu irmão do lado, ó. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia e ora. Glória a Deus. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Podem sentar. Glória a Deus. Todos leram ou ouviram com atenção a palavra de Deus? Aqui, igreja, se trata da última noite de Jesus antes dele ser crucificado. A última noite de Jesus antes dele ser crucificado. Isso aqui é depois dele ter participado da última ceia, da Santa Ceia, né? Aonde ele instituiu a Santa Ceia, né? A qual ele disse, partiu o pão, compartilhou o cálice, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim, né? Aonde ele instituiu isso, onde ele falou para mim, as palavras mais maravilhosas, foi quando ele ensinou, né? Amai uns aos outros assim como eu vos amo. Ele tinha acabado de ensinar essas palavras aos seus discípulos: amai uns aos outros assim como eu vos amo, porque ninguém tem amor maior do que este. Ele tinha acabado de ensinar aos seus discípulos, dizendo que assim como o mundo não amou a ele, o mundo também não amaria os seus discípulos, porque eles não pertencem ao mundo. Ele tinha acabado de também lavar os pés dos seus discípulos, dos apóstolos. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro diz: não, os meus pés tu não lava. Mas aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz:
Então lava também minhas mãos e minha cabeça. Mas Jesus, não é necessário lavar senão os pés, porque no resto, nos demais, vocês estão já limpos. Ele tinha ensinado, dado os últimos ensinamentos. Ele tinha falado para Pedro: olha, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar feito trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Porém, quando tu te converter, edifica os teus irmãos. Tudo isso ele tinha feito naquela mesma noite. Ele tinha ensinado naquela mesma noite, na noite em que ele partiu o pão e compartilhou o cálice. E depois de ter partido o pão e compartilhado o cálice, ter participado da ceia, ele se retirou para orar no Getsêmani. E ele chamou consigo apenas os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Apenas os mais íntimos ele chamou para orar com ele. Mesmo dentre os 12 escolhidos, dentre esses 12 escolhidos, ainda havia aqueles que ainda eram mais íntimos. Aqueles que ainda ele sentia ainda mais segurança. Mesmo que Pedro tivesse sido cirandado algumas vezes. Mesmo que quando Jesus disse: olha, está chegando a hora de eu ir para Jerusalém e entregar a minha vida nas mãos dos sacerdotes, para que ela seja derramada por vós. E Pedro disse: não, Senhor, não permitirei. Tenha compaixão de ti mesmo, não permita que nada disso te aconteça. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Está repreendido, Satanás, porque tu não compreendes das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Ele repreendeu Satanás em Pedro. Muitas coisas tinham acontecido, mas mesmo Pedro, Satanás ali, cirandando e rondando Pedro, Pedro ainda assim era dos mais íntimos para Jesus. E Jesus chamou: Pedro, João, Tiago, vamos orar comigo. A hora está chegando. A hora está chegando. Eles só não sabiam que era no dia seguinte, que faltava poucas horas. Por mais que Jesus anunciasse, eles não poderiam imaginar que faltavam poucas horas para tudo aquilo que Jesus estava anunciando que iria acontecer, estava na iminência de acontecer. Vamos orar comigo. Eu estou profundamente angustiado. Minha alma está profundamente triste. Estou triste como se fosse para morrer. Profunda é a minha tristeza. E orem comigo. Estejam comigo neste momento. Eu não tenho como deixar de passar por o que eu preciso passar, porque eu preciso passar pelo que eu vou passar por amor de vocês. Mas não deixem que eu passe por isso só. Pelo menos orem comigo. E ele foi ao Getsêmani, que era um jardim cheio de árvores de oliva, que é a planta de onde tira as folhas, são extraídas, onde elas são imprensadas, espremidas para fazer o azeite. E Getsêmani significa o monte da prensa. É o monte da prensa, porque no mesmo lugar onde elas eram extraídas, elas eram imprensadas. Eram rolos, Era um rolo, tipo um parafuso gigante. É tipo um parafuso gigante, que você coloca as folhas enroladas nos tecidos, Aí você coloca um parafuso, que você vai enrolando, vai girando, esse parafuso vai apertando as folhas, ao ponto que começa a sair o sumo dela. E esse sumo é o azeite que é extraído dela. O monte da prensa. Olha o lugar que Jesus escolheu para orar, porque ele estava sendo ali espremido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Deus é poético de forma espiritual, A pastora que tem esse dom poético
desse lado poético de Deus. E a gente encontra isso porque muitas coisas na palavra de Deus é poesia. O Salmo, né? O Provérbios, Cantares, o próprio livro de Jó, a maior parte do livro de Jó é poesia. Tem muitas partes da palavra de Deus que são poesias. Quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, Miriam começa a cantar tocando um pandeiro, e a canção é uma poesia. Lamentações também são, as lamentações, igreja, são cânticos de lamento. Abacuque, o último capítulo de Abacuque é um cântico de lamento também, um cântico que começa lamentando, mas termina com esperança. Ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto. Glória a Deus. Deus é poético até de forma espiritual. Jesus escolhe o monte da prensa, o lugar da prensa, para ir orar, porque ele estava sendo exprimido e moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele levou apenas os mais íntimos para orar com ele, para que no momento da sua maior aflição, ele sentisse pelo menos um pouco ali de companhia. Porque existem aflições que nós não conseguimos fugir. Por mais que hoje nesse evangelho sem cruz que é pregado por aí, esse evangelho onde as pessoas acham que o sofrimento significa derrota, mas sofrimento é propósito. O deserto é o caminho para se chegar até a promessa. Mas as pessoas querem pular. As pessoas querem pular o deserto, querem pular o propósito e chegar direto à promessa. Isso não existe com Deus. Isso daí é engodo do diabo. Não existe, isso se chama bandeja. Não existe. Nesse evangelho que se prega por aí, sem cruz, esse evangelho sem cruz, esse evangelho onde não se mata a carne, esse evangelho onde não se enterra o velho homem, onde não se crucifica a carne, esse evangelho que é pregado por aí, onde se a pessoa está sofrendo, é sinônimo que a pessoa não tem fé, é sinônimo que a pessoa está derrotada. Não, tudo é um propósito, tudo é um processo, com o propósito de alcançar transformação na nossa vida e alcançar a vitória que Deus tem preparado para nós. Se sofrimento é sinônimo de derrota, o que foi que aconteceu então? Quão derrotados foram os profetas, quão derrotados foram os apóstolos, não é? Mas diante do auge da sua aflição, a única coisa, Jesus não fugiu, a sua angústia era tão grande que ele disse: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas olha, Pai, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas sim que seja feita a tua. Eu me submeto à tua vontade. No auge da sua aflição, ele não quis fugir da aflição, ele se submeteu a ela. A única coisa que ele buscou foi que ele não estivesse só. Só que quando ele vai buscar os seus amigos, ele encontra eles dormindo. Vocês não conseguem estar comigo, vigiando e orando, nem ao menos por 1 hora? Nesse momento tão importante, nem por 1 hora vocês conseguem estar comigo, orando e vigiando? No momento que eu mais preciso? Quando vocês precisaram de mim, eu estava com vocês, para curar, para livrar.
mas não pode estar comigo nem por uma hora. Vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque na verdade o espírito já está pronto, mas porém a carne é fraca. E ele se retira novamente para orar. Depois de ter orado, ele retorna, buscando novamente os seus amigos, algum consolo no meio dos seus amigos, e novamente os encontra dormindo. Novamente os encontra dormindo. A alguns instantes de chegarem para prendê-lo, e os encontra dormindo novamente. Depois ele tinha acabado de exortá-los, de alertá-los, e encontra-os novamente dormindo. E a palavra diz: porque seus olhos estavam pesados. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Mas não é porque está acontecendo batalha espiritual que nós temos que nos render à batalha. Batalha espiritual vai vir. Quem é de Deus sente. Quem é de Deus sente a batalha espiritual. Mas isso não significa porque a batalha espiritual vai vir, isso é desculpa para dizer que estamos nos rendendo a ela. Pelo contrário, se a batalha está vindo e estamos sentindo a batalha chegar, significa que Deus está dizendo: te levanta e luta. Te levanta e luta. Porque tu não é soldado de um exército de fracassado, de derrotado. Tu és soldado de um exército do Deus vivo. Levanta e luta. Diz aí para o teu irmão: levanta e luta. Porque se tu se levantar e lutar, tu não perde não. Tu vai vencer. Tu vai vencer. Diz também para o teu irmão: tu vai vencer. Tu vai vencer. Tu vai vencer. Mas não dorme não. Não dorme não. Não dorme não. Não deixa Jesus lutando sozinho nessa batalha não. Não deixa teu irmão lutando sozinho nessa batalha não. Não deixa teus pastores lutando sozinho nessa batalha não. Levanta e luta, igreja, porque nós somos um exército. E um exército unido, numa unidade, muito bem ajustado, muito bem articulado, não perde uma batalha. A pastora há muito tempo, acho que uns 15 anos atrás, chegou a mencionar recentemente a formação de batalha chamada formação tartaruga. Ela pregou mais profundamente uns 15 anos atrás, mas ela chegou a mencionar essa formação recentemente. É uma formação de batalha, né? Onde cada soldado faz uma formação que pode ser uma formação assim retangular ou uma formação circular, né? Onde cada soldado coloca um escudo que protege o soldado que está ao seu lado, e não fica nenhuma brecha nessa formação, nenhuma brecha. Então cada um protege o soldado que está ao seu lado, e o seu companheiro que está ao seu lado lhe protege. Todos são protegidos nessa formação. Se vem um inimigo para lhe enfrentar, todos estão protegidos. E o que está atrás de você usa a lança para atacar. O que está ao seu lado lhe protege, você a protege quem está ao seu lado, e o que está atrás de você usa a lança para atacar quem vai vir lhe atacar. Acontece que, se o soldado que está ao seu lado desiste da formação e baixa o escudo, ele cria uma brecha na formação. Então a formação fica vulnerável ao ataque. Então a formação inteira sofre. É mais ou menos o que acontece no nosso exército de soldados espirituais. Quando contamos uns com os outros e um baixa a guarda, todo o exército, toda a formação sofre. Todos nós sofremos. Por isso precisamos manter essa unidade. Precisamos manter essa unidade. Jesus está contando conosco, igreja, porque Ele deu a sua vida por nós. Jesus, quando foi a segunda vez buscar pelos seus amigos, os encontrou novamente dormindo. Dessa vez ele nem acordou.
apenas ficou novamente triste, decepcionado, apenas se retirou e foi orar novamente. Daquele momento em diante ele já sabia que não poderia mais contar com eles. Daquele momento em diante, depois de já tê-lo alertados pela primeira vez, na segunda vez que ele viu que eles ainda assim, depois de terem sido alertados, na iminência de tudo que iria acontecer, ainda assim não foi o suficiente para que eles despertassem. Naquele momento em diante, Jesus já sabia que não poderia mais contar com eles. Jesus já sabia que todos eles, a partir do momento em que ele fosse preso, todos eles iriam fugir. Se eles não conseguiriam suportar 1 hora de oração com Jesus, quanto mais suportar a perseguição após ele ser preso. Daquele momento diante, Jesus já sabia que não poderia contar com eles. Então, na segunda vez, ele vai, se retira e ora pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras que ele havia repetido nas outras 2 orações. Tendo terminado a sua terceira oração, ele retorna aos seus discípulos, amigos, Pedro, João e Tiago, e os desperta, dizendo: acordem, porque é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores, porque aí vem o traidor. Então logo depois chega Judas com os soldados do sacerdote do templo para o capturar, levá-lo preso, para então ele ser julgado no Sinédrio 3 vezes e depois ser julgado por Pôncio Pilatos também 3 vezes. E a gente sabe que o resultado foi que numa barganha, né, ele foi trocado, a sua condenação foi barganhada pela condenação de Barrabás, né, foi trocada a condenação de Barrabás pela inocência de Jesus, e assim ele foi crucificado. Nos momentos mais difíceis, é nos momentos mais difíceis que nós paramos, como aconteceu com os discípulos de Jesus. E a gente está falando aqui dos apóstolos, os mais próximos e os mais fiéis, aqueles que viram Jesus face a face, aqueles que tocaram a mão de Jesus, aqueles que viram a face de Jesus, aqueles que viram Jesus multiplicar pães e peixes, aqueles que viram Jesus dar vista aos cegos, aqueles que viram Jesus restaurar as pernas do coxo, aqueles que viram Jesus ressuscitar os mortos, caminhar sobre as águas, aqueles que viram Jesus realizar milagres, aqueles que viram Jesus fazer a mão mirrada se restaurar da sua forma, os leprosos terem sua pele limpa. A gente está falando desses, os que viram pessoalmente todas as obras de Jesus, o tocaram e o viram face a face, coisa que qualquer um de nós certamente invejamos muitíssimo. Qualquer um de nós desejaríamos ter visto, nem que seja qualquer uma dessas coisas. Glória a Deus que não precisamos ver nenhuma dessas para crermos em Jesus. Não é verdade? Ainda assim cremos, mas certamente desejamos muito ter visto qualquer uma dessas coisas. Esses eram os mais próximos e os mais fiéis. E ainda assim, no momento mais difícil, eles pararam, eles fugiram. No momento mais difícil, quando eram para orar, para interceder, eles dormiram, eles se acovardaram. Estamos falando dos mais próximos, dos mais fiéis. O que poderíamos dizer de nós no lugar deles? Quando Jesus mais precisar de mim, quando Jesus mais precisar de você, e quando a situação for difícil, será que Ele vai poder contar comigo e com você? Ou será que nós vamos dormir, nos acovardar,
parar, fugir, nos esconder, ou dizer: vou dar um tempo. Não sejamos meninos. Não sejamos meninos. Eu já vi muita gente batendo no peito: eu nunca vou abandonar o meu Jesus. Eu nunca vou desistir do meu Jesus. Aí é só alguém olhar torto para ele, que a pessoa abandona tudo que fazia na igreja, ficam 6 meses sem colocar o pé na igreja. Mas de Jesus eu não desisti. Não desistiu de Jesus, mas desistiu de tudo pelo qual Jesus deu a sua vida. Hipócrita! Não sejamos meninos. Não sejamos meninos. Jesus, na hora mais difícil, subiu num monte chamado Getsêmani, passou ali a noite inteira orando, buscando o Pai, e buscando no Pai a força e o consolo para conseguir enfrentar o que ele deveria enfrentar, por amor a mim e a você, por amor a nós, buscando força no Pai, buscando consolo no Pai, para enfrentar. Olha, quando Jesus estava aqui na terra, ele não estava na forma de Deus, ele não estava em glória, ele estava igual a mim e a você. Se batesse na face dele, doía. Quando penetraram as suas mãos com os cravos e os seus pés, ele sangrou. Quando puxaram o seu braço para que a sua mão chegasse na posição da cruz, porque a cruz foi feita para Barrabás, ele era menor do que Barrabás, e o seu ombro deslocou, ele gritou de dor. Ele estava na semelhança da minha e da sua carne. Por mais que nele não houvesse pecado, ele estava na semelhança da nossa carne. Ele sofria, ele sangrava, ele tinha medo, ele tinha angústia, ele tinha tristeza, ele se sentia abandonado, ele se sentia esquecido, ele se sentia desprezado. Ele sofria tudo o que nós sofremos e muito mais, porque sobre ele foi lançado todo o nosso pecado e toda a nossa iniquidade. Toda a injustiça foi lançada sobre ele, para que sobre nós repousasse a sua justiça, a verdadeira justiça. No momento mais difícil, Jesus não desistiu de nós. Mas não precisa de muita coisa para a gente desistir dele. Não precisa de muita coisa para a gente recuar, dar 1, 2, 3 passos para trás. Não precisa de muita coisa para nós duvidarmos. Não precisa de muita coisa para questionarmos. Não precisa de muita coisa para murmurar. Em Marcos 14, 50, Marcos capítulo 14, versículo 50, fala que todos os discípulos de Jesus se dispersaram e o abandonaram depois que ele foi preso pelos soldados do templo. Todos se dispersaram e o abandonaram. Ele deu a vida por eles. Quando Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade, até a família de Jesus achava que ele estava louco.
até a família. Tem uma passagem que fala que ele estava pregando e de repente chegou Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus para visitá-la, querendo falar com ele, né? E aí chega uma pessoa, um emissário, para dizer: olha Jesus, olha mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar contigo. Aí Jesus diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a voz do meu Pai e seguem. O que isso significa? Que eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles só passaram a acreditar depois que ele ressuscitou. Somente depois que Jesus ressuscitou foi que eles passaram a acreditar de verdade. Jesus deu a vida por todos eles. Mateus 12:46. E eles o abandonaram. Pedro, no dia antes de Jesus ser crucificado, Pedro disse assim: eu vou contigo até as cadeias e até a morte. É o que a gente muitas vezes diz: eu vou com Jesus até a morte. Eu faço tudo por Jesus. Jesus é tudo para mim. É o que a gente muitas vezes fala, né? Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, em verdade eu te digo, Pedro, que não cantará o galo hoje sem que antes tu não me negue 3 vezes. A gente diz: eu faço tudo por Jesus, Jesus é tudo para mim. E rapidamente a gente nega. Como é que a gente nega Jesus? Como é que a gente nega Jesus? Quando a gente nega a sua palavra, quando a gente nega o que ele nos ensina. Lá em João 13, versículo 1, a palavra diz para a gente que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Será que nós conseguimos amar Jesus até o fim? Será que conseguimos amá-lo da mesma forma? Será que conseguimos manifestar esse amor da mesma forma que ele manifestou por nós? Eu preguei nas 2 últimas semanas sobre o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Preguei 2 vezes a respeito desse mandamento, que muitas vezes nós não conseguimos cumpri-lo, e talvez seja impossível cumprir esse mandamento, porque a gente coloca muitas coisas na frente de Deus antes de chegar na parte que vamos honrar a Deus. Tem o trabalho, tem a família, tem nós mesmos. Talvez nenhum de nós aqui conseguimos honrar esse primeiro mandamento com verdade, com fidelidade. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que significa isso? Significa que Ele está acima de tudo. Quando nós amamos algo acima de tudo, significa que é algo que nós nos dedicamos acima de todas as outras coisas.
Será que Deus tem sido aquilo pelo qual nós temos nos dedicado acima de todas as demais? Porque certamente vai haver pessoas que só vai lembrar de Deus no domingo de tarde, no culto. Certamente vai ter pessoas que vai passar uma semana inteira sem ter feito uma oração. Certamente vai ter pessoas que vai passar dias e dias sem ter meditado em um versículo da sua palavra. As pessoas estão colocando critérios em suas vidas, desculpas para não procurar a Deus, para não se relacionar com Deus. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou chateado com fulano de tal. Então você nunca foi para a igreja por causa de Deus, meu irmão. Você nunca foi por causa de Deus. Nunca foi por causa de Deus. Nunca foi. Você só está procurando um motivo para sair da igreja, para que você invente uma coisa para a sua consciência não lhe culpar, que você não está indo mais buscar a Deus. Eu não vou mais por causa disso, então eu tenho razão de não ir mais. É triste esse momento que a gente vive. Então, talvez nenhum de nós cumprimos o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Quantas coisas estão acima de Deus? Quantas coisas vêm primeiro do que Deus? Não sejamos meninos. Quantas coisas, mas como eu falei na última vez, na última pregação que eu falei sobre isso, eu vou repetir novamente. Mesmo que nós ainda não estejamos cumprindo esse mandamento, nós não podemos deixar de tentar alcançar este mandamento. Não podemos deixar de tentar. Senhor, trabalha em mim, trabalha no meu coração. Tira, Senhor, todos os ídolos, Senhor, da minha alma, do meu coração, da minha mente. Derruba, coloca por terra tudo aquilo que está à frente e acima de Ti, Senhor, na minha vida. Todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vontade, todo o meu desejo. Porque a minha vida é Tua. Tu me comprou. Tu me comprou, eu sou Teu, e eu não permito que nada esteja acima ou à frente de Ti na minha vida. Precisamos, igreja, oferecer a nossa vida ao Senhor de verdade, de verdade. Precisamos. Se pararmos para pensar, Deus talvez esteja ali na quinta, na sexta posição na nossa vida. Vai ter trabalho na frente, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter filho, vai ter esposa, vai ter o hobby, vai ter o entretenimento, o passatempo, vai ter um monte de coisa na frente antes de Deus. Se você parar para pensar com sinceridade, talvez em alguns aqui Deus esteja lá, nos que se dedicam mais a Deus, talvez Deus esteja ali em terceiro ou quarto lugar, nos que se dedicam mais. Se a gente for bem sincero, e naquela hora H, que Deus te chamar, que Deus precisar de ti, naquela hora difícil, porque na hora que é fácil, na hora que é bênção, na hora que está tudo, na hora do avivamento, na hora do primeiro amor, na hora do fervor, tudo é uma maravilha. Mas na hora da caverna, na hora do deserto, na hora do silêncio, na hora do Getsemane,
na hora da perseguição, onde tu vai estar? Onde nós vamos estar? É nessa hora que muitos de glória a Deus. É nessa hora, igreja, que muitos de nós nos acovardamos, fugimos e nos escondemos. Mas eu espero que aqui não haja covarde, que aqui não haja medroso, que aqui só tenha fiel. Quem é fiel aqui glorifica a Deus. Quem é fiel aqui glorifica a Deus. Eu espero que aqui só tenha fiel. Que na hora que a gente vai ver quem é verdadeiro, as pessoas aqui se mostrem verdadeiras ao Senhor. Assim como Jesus nos amou até o fim, também prossiga em amá-lo. Persevere nesse amor até o fim, pois Satanás vai usar tudo que há nesse mundo e tudo que há na nossa carne para nos fazer desistir desse amor. Ele começa a prevalecer quando ele nos convence a desistir da igreja pela qual Jesus entregou a sua vida. Quando ele nos convence a desistir do corpo de Cristo, a sua noiva, a quem ele prometeu que retornará para nos buscar. Quem recebe aí, glorifica ao Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.